noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre comunicação, como você pode se comunicar de uma forma melhor, como você pode fazer para trazer aquilo que está na sua mente em palavras, da forma correta, que a pessoa realmente possa te entender. Antes, gente, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte: a viagem ao Egito está marcadíssima, nós vamos em junho. E lá no Egito, você pode vir com a gente, né, se juntar ao nosso grupo. Lá no Egito a gente vai fazer passeios maravilhosos, a gente vai fazer inclusive um cruzeiro no Rio Nilo. Gente, o Rio Nilo é fabuloso, nessa época que nós vamos é calor lá, então nós vamos poder nadar à vontade no rio, nós vamos andar de camelo, vamos fazer um passeio maravilhoso de balão, vamos conhecer o museu lá do Cairo. O Museu do Cairo é o lugar para onde foram levadas as peças, tudo que foi encontrado nas pirâmides e nas tumbas. E é assim, interessantíssimo. Então, convido você a se juntar, ao nosso grupo. Se você quiser informações, entra lá no site. Nós estamos com um site novo lá do Egito para você ter todas as informações. É jornadas.tour.br. Então, repetindo, jornadas.tour.br. Bom, pessoal, então vamos falar sobre se comunicar, né? O que você precisa saber para se comunicar melhor? A primeira coisa que você precisa entender é por que você trava. Então, a pessoa que não consegue se expressar, ela tem um grande medo de ser julgada. Por trás, né, da pessoa que evita falar, existe a pessoa que tem medo. Então, se esse é o seu caso, você precisa entender por que você tem esse medo, e eu vou falar sobre isso hoje no programa. Então, é muito comum a pessoa que tem medo ela travar. Por quê? Porque no passado aconteceram algumas coisas, provavelmente na vida dessa pessoa, que fez com que ela realmente precisasse parar, né? É alguém que um dia criticou, é alguma situação onde ela foi exposta e não soube lidar com a situação, às vezes porque era criança, ou às vezes porque não sabia como fazer ali da melhor forma naquela situação. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela ficou com muito medo. Então, quando a pessoa fica com medo, ela realmente evita passar por aquele medo, por aquela sensação novamente. Então, o que acontece? Toda vez que ela se expõe, toda vez que ela precisa se comunicar, toda vez que ela precisa colocar alguma ideia dela, né, ela trava. Então, se esse é o seu caso, você precisa também entender o seguinte: que é impossível não ser julgado. Você sempre vai ser julgado, e as pessoas, elas não se dão conta disso. Significa o seguinte: se você vai, por exemplo, para uma reunião, e nessa reunião tem várias pessoas, e você vai falar lá sobre um assunto X, significa que nem todas as pessoas vão concordar com esse assunto. Você precisa entender que algumas vão concordar, outras não vão. Algumas gostam daquilo e do jeito que você fala, outras não. Isso é absolutamente normal. Gente, é impossível agradar todo mundo. Então, se você desistir de agradar, você vai conseguir, com certeza, ficar mais livre para se expressar, ficar mais livre para se colocar, para trazer suas ideias. Então, olhem só o que eu falei: é preciso desistir de agradar. É preciso desistir de querer a aprovação do outro. É preciso desistir de querer que outras pessoas não te critiquem. Se você desistir de esperar que essas pessoas façam, né, aquilo que você imagina, ou melhor, que não façam, você vai com certeza conseguir se expressar muito melhor. Agora, o que acontece? Por que a pessoa não consegue? Ela fica na expectativa de que o outro não faça nenhuma crítica, não faça nenhum comentário, não faça nada, não tenha um olhar, por exemplo. E, gente, é impossível não acontecer isso. Todo mundo que ouve você, todo mundo que olha para você vai pensar algo a respeito de você. Eu vou dar um exemplo. Se você parar numa esquina qualquer e olhar para a pessoa do lado, qualquer pessoa, você vai se dar conta que essa pessoa é diferente de você. Outra coisa, imediatamente você vai julgar essa pessoa. Você vai achar, é bonita ou feia, é interessante, ou se veste bem, ou se veste mal. É natural, a gente olha para uma pessoa e a gente cria uma imagem dessa pessoa, a gente cria uma ideia a respeito daquela pessoa.
Então, se você estiver um dia, por exemplo, numa reunião, cada pessoa que estiver ali participando dessa reunião vai ter um olhar para você diferente. Alguns vão falar que você está falando bem, outros vão achar que você está se vestiu bem ou não, outros vão achar que você está viajando, outros vão achar que você fala bem. Cada um vai ter uma opinião. Então, se você se conformar com essas opiniões, vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa que você precisa saber é o seguinte: quando alguém brilha, quando alguém chama atenção, quando você faz sucesso naquilo que você faz, você também vai incomodar. Isso é também algo que é absolutamente natural e é importante você entender. Então, eu vejo muitas pessoas que se encolhem com os olhares, né? Por quê? Porque os outros vão olhar. Os outros vão julgar, os outros vão achar algo. Principalmente quando você tem situações onde, quando você brilha e incomoda alguém em particular que trabalha, por exemplo, com você ou que está muito próximo de você, essa pessoa provavelmente vai se incomodar porque ela não tem ou não está conseguindo fazer o que você está fazendo. Então, isso é algo que também é absolutamente natural. E se você se der conta disso, vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque você vai desistir de querer que estas pessoas reajam de outra forma. Ou seja, você já vai para aquela reunião ou para aquele compromisso que você tem já esperando isso. E aí você vai realmente ter uma reunião, ou seja, já lá o seu compromisso diferente. Porque você já saiu da expectativa. Gente, expectativa é algo que atrapalha demais a nossa vida. Por quê? Quando você espera que algo aconteça de uma determinada forma, ou quando você espera que alguém reaja ou não reaja de um determinado jeito, você vai se frustrar. Por quê? Porque geralmente acontece diferente. Então, o melhor, né, que você tem a fazer é não ter expectativa, é relaxar, é entender que cada um tem a sua opinião e que a opinião do outro é baseado naquilo que o outro entende como verdade. Não é a sua verdade, não precisa ser a sua verdade. E assim, no mundo, nós temos milhões de verdades, né? Depende muito do ponto de vista daquela pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Pessoas que, por exemplo, foram criadas dentro de um sistema onde certas coisas são proibidas, então ela cresce com aquele senso de que aquilo não é bom, aquilo é ruim, aquilo é proibido. Mesmo que a pessoa depois na vida adulta, ela até concorde de outra forma, ela até veja de outra forma, mas o primeiro impacto que ela vai ter em algo parecido com aquilo que ela não concorda é a crítica. É natural isso, porque está gravado dentro da pessoa como uma memória. Então, o que a gente faz com essas memórias gravadas erradas? A gente tira. Eu tenho um processo onde durante 10 semanas, ao longo de 10 semanas, essas memórias são mudadas, essas crenças, essas ideias a respeito de você. Por quê? Porque você cresceu com muitas ideias a respeito de você. Os adultos que estavam à sua volta deram muitas ideias a respeito do que você pode ser ou não pode ser, mostraram a vida para você baseada num determinado ângulo, que é o ângulo que eles enxergavam, é aquilo que eles entendiam. Então, é muito importante você também entender que você hoje vê a vida da forma, provavelmente ainda da mesma forma, das pessoas que criaram você, das pessoas que estiveram com você na sua infância. Você já parou para pensar nisso? Porque é o seguinte, você viu a vida, você viu o que era certo ou o que era errado as primeiras vezes através dos olhos de um adulto que estava com você. Agora eu te pergunto, esse adulto era uma pessoa que tinha conhecimento, tinha ganho de causa, sabia o que estava falando? Ou era um adulto que simplesmente aprendeu também automaticamente, sem parar para pensar, sem realmente buscar a verdade? Que na maioria dos casos acontece isso. A pessoa se dá conta que tudo aquilo que ela aprendeu vieram de pessoas sem muito conhecimento, sem muito estudo, sem muito entendimento sobre as coisas. Então, o que acontece? A pessoa que não tem muito entendimento sobre as coisas, ela fica presa numa crença de que só existe aquela verdade. E se esse é o seu caso, você precisa se abrir, porque você precisa entender que existe muitas outras coisas além. Agora, você tem que se abrir para você entender,
Não adianta você só ficar na crítica, só ficar fechado. E, gente, quando a pessoa quer crescer, quando você quer resultado na sua vida, quando você quer melhorar, quando você quer sair daquele modo frustrado, daquele modo onde você não consegue as coisas, onde as coisas estão travadas, você precisa, em primeiro lugar, tirar as crenças, essas memórias que estão barrando você. E é justamente isso que a gente faz nesse processo de 10 semanas. Eu vou mudar de dentro para fora a sua consciência a respeito do poder ou não poder ser, do conseguir ou do não conseguir. As pessoas passam por um processo onde elas passam das travas, elas tiram as travas e elas passam aí para a liberdade do olhar, para a liberdade do fazer. É muito interessante. Então, eu vejo diariamente lá no consultório essas mudanças onde a pessoa passa a conseguir finalmente o que ela precisa. Por quê? Porque ela entendeu o que ela precisava mudar. Além disso, internamente, eu trabalho de forma interna com essa pessoa, no sentido de trabalhar do inconsciente para o consciente. Então, a gente limpa as memórias que essa pessoa tem a respeito do não conseguir, do não poder, memórias de medo. Então, é muito interessante esse processo. Pessoal, eu vou deixar o nosso telefone e você pode ligar lá para pegar informações ou, se você preferir, você manda um WhatsApp para a gente. O telefone lá do consultório, que funciona no horário comercial, é 43 27 4301, repetindo, 43 27 4301. E o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. Nós estamos falando hoje sobre expressar, como se expressar, né? Eu disse anteriormente que se expressar tem muito a ver com poder achar que pode, né? E a pessoa que tem medo de se expressar, ela, na verdade, ela tem medo de ser vista, ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de que as pessoas olhem para ela com um olhar de desaprovação. Então, isso é uma memória que está gravada dentro de você, é uma memória que está gravada dentro da pessoa. Então, é uma memória onde teve lá no passado uma desaprovação, teve lá no passado alguma coisa ruim em relação ao se expressar. Provavelmente houve um momento onde você, ao se expressar, você foi extremamente criticado, ou riram da sua cara, ou você fez confusão com aquilo que você estava dizendo. Então ficou aquela impressão. Essa impressão é uma memória, assim como a gente guarda impressões de coisas que aconteceram de forma ruim na vida da gente. Então, gente, eu pego gente, por exemplo, lá no consultório com medos, por exemplo, muito específicos. Então, medo de barata, medo de avião, medo de agulha, medo de palhaço, medo de gato, de cachorro. Por quê? Porque tem uma memória nessas pessoas onde aquilo passa a ser praticamente um terror dentro da pessoa e ela não consegue fazer certas coisas porque está lá gravada a memória. E é muito interessante. O que eu faço nesse processo? Eu tiro essa memória de medo da pessoa e ela passa, ao ser exposta para aquilo que ela tinha medo, a sentir absoluta confiança. A pessoa nem lembra que tem o medo. É muito interessante. Então, quando a pessoa tem uma questão com o se expressar, é a mesma coisa. Eu tiro a memória da pessoa que está lá gravado, que ela não pode, que ela vai ser criticada, que existe um medo por trás daquilo. E aí a pessoa passa a conseguir. Ela passa a conseguir se expressar livremente, ela consegue ser vista sem se incomodar, ela passa a sentir que pode. Né? Porque sentir que você pode é essencial. Se você sente dentro de você que você não pode fazer as coisas, ou que você não vai conseguir, ou que você não merece, com certeza você vai até só um limite na sua vida. Né? Você vai entrar num ciclo de autossabotagem. O que é autossabotagem? É aquela ação que você mesmo faz, mas que faz com que você não passe de um determinado patamar na sua vida. Então, é a pessoa que tenta várias coisas e ela vai sempre até um momento, né? Até um ponto. É a pessoa que, por mais que ela tente passar daquele ponto, ganhar mais, por exemplo, conseguir um emprego melhor do que aquilo, ela não consegue. Ela sempre consegue o mesmo. Por quê? Porque está gravado dentro dessa pessoa uma memória de que ela não pode ir além ou de que ela não merece ir além. Então, isso é extremamente comum, pessoal, lá no consultório. Então, voltando
a explicar o que acontece no processo de 10 semanas, eu tiro essa memória de forma inconsciente na pessoa. Então, eu faço isso através de algumas técnicas que eu utilizo, como, por exemplo, a programação neurolinguística, a hipnose, a TLT e outras técnicas, onde a pessoa vai passar a sentir que pode. E é muito interessante. O que acontece é que a pessoa passa a sentir liberdade. Ela passa a sentir aquele frescor de ser ela mesma, né? Ela passa a conseguir, ela passa a sentir que é normal. E aí, claro, ela vai passar daquele ponto onde ela ia somente até um determinado limite e ela vai conseguir ir muito mais além. É a pessoa que finalmente consegue ser promovida, é a pessoa que finalmente consegue fazer algo diferente na vida, é a pessoa que muda o patamar emocional dela, consequentemente muda o patamar de relacionamentos, muda a questão financeira, muda todo o resto. É muito interessante o processo. Por quê? Porque a pessoa, ela passa a conceber a ideia de que ela também pode, de que é fácil, de que é simples, de que é possível, de que ela merece. Pensa aí, gente, se você pensa que você não merece, você vai dar um jeito de não conseguir. Simples assim, a sua mente inconsciente vai fazer questão, né? Faz questão de fazer com que você não passe daquele limite. Né? É algo automático, na verdade é uma defesa da própria mente, porque está gravado aquilo que foi ruim. Então, por exemplo, se você teve uma situação na sua vida que foi ruim, aquilo ficou tão forte em você que é como se você naquele momento tivesse se comprometido, vamos chamar assim, a não passar por aquilo novamente. Então, você grava aquilo e tudo aquilo que você sentiu dentro de você. Só que aí depois de dias, meses, a pessoa esquece. E aí, anos depois, eu vejo essas pessoas travadas por situações que aconteceram na adolescência, na infância ou em algo bem específico na vida dessas pessoas, que faz com que essas pessoas tenham essa memória de que não podem, não devem, não merecem. Por exemplo, quando a pessoa passou por uma situação traumática na vida, ou quando ela errou em algum momento na vida dela, ela deixou de fazer algo, ou ela fez algo errado, ela tem essa consciência desse erro, certo? E a pessoa que tem essa consciência desse erro, por trás dessa consciência existe um mecanismo que diz assim, olha, você não foi bom, você não foi um bom menino, não foi uma boa menina, então você não merece, você precisa ser castigado, é mais ou menos isso. Então, o que você faz para ser castigado? Se castiga, né? Não fazendo com que aquilo, não deixando com que você realmente consiga passar de um determinado patamar. Então, a pessoa, ela cria aquela sensação de não merecimento. E aí, gente, não importa o que a pessoa faça, ela pode ter especialidade num monte de coisas, ela pode saber o como, mas ela não passa de um determinado patamar, porque ela se engana, né? E é tudo inconsciente. Então, nesse processo de 10 semanas, eu vou tirar essa memória de você e você vai passar a se ver livre desse sentimento. Você vai passar a conseguir ir além. Você vai passar a sentir que merece. Você vai entender que o seu passado, ele faz parte de você e você vai olhar de outra forma para o seu passado. O que significa olhar de outra forma para o passado? Entender o que aconteceu, entender que você foi até um determinado ponto, que é aquele que você conseguia. E você não passou daquele ponto, ou seja, você não fez melhor, porque naquele momento que aquilo aconteceu, as ferramentas, o entendimento, os recursos que você tinha eram só aqueles. Você já parou para pensar? Porque, gente, se você soubesse como fazer de outra forma, você faria diferente. Se você tivesse recursos ou tivesse entendimento de como fazer diferente, com certeza você faria diferente. Agora, você não fez porque você não tinha esse entendimento, não tinha o recurso, não teve a oportunidade de entender como. Então, aconteceu o erro. Então, a pessoa que fica presa a algo que aconteceu, ela literalmente fica presa naquele momento, ela fica sentindo novamente, se ressentindo, e ela não se dá o prazer de merecer novamente. Agora, quando a pessoa entende que tudo faz parte, que ela está evoluindo, que ela precisa somente olhar para frente agora,
tentando melhorar, fazendo de uma forma melhor desta vez, ela consegue ir, ela se liberta, ela finalmente acredita que ela pode. Agora, esse processo todo é muito simples de se explicar até, mas a pessoa precisa entender que ela está muitas vezes travada, ela não consegue entender por que ela não vai além, apesar de entender. Por quê? Porque tem a memória lá no subconsciente. Então, nesse processo de 10 semanas, eu tiro essa memória através de várias técnicas que eu tenho e você vai passar a conseguir, vai passar a sentir que pode, vai passar a sentir que dá, vai passar a sentir que é simples. E você vai ser visto pelas pessoas diferente. Por quê? Porque você vai começar a se comportar diferente. É muito interessante. As pessoas começam a mudar, elas começam a se colocar, elas começam a se expressar sem medo, elas conseguem finalmente se desembaraçar, né? Tirar aquele nó que está na cabeça delas e trazer aquilo que elas precisam em palavras. É muito interessante. Então, é um processo onde eu vou te ajudar a olhar para a sua vida, entender a sua vida e você finalmente vai conseguir descobrir qual é o próximo passo, né? Porque quando você se desenrola daquilo, né, que aconteceu, quando você entende onde você está, quando você entende quem é você neste momento, você vai ter condições de olhar para frente, de entender que dá para ir além, de entender qual o próximo passo. Agora, se você não olhar para si mesmo, não entender como você se colocou nesse hoje que você tem hoje, você vai ficar preso, você vai continuar na inconsciência, você vai continuar no automático, você vai continuar fazendo todos os dias a mesma coisa. E aí, o que acontece? Daqui 1 ano, 2, você está fazendo tudo igual. É só você olhar para a sua própria vida e olhar para alguns anos atrás e você vai descobrir que provavelmente você estava fazendo a mesma coisa. Ou que provavelmente você ainda estava querendo passar de um determinado patamar na sua vida e não conseguiu. Né? Então, é esse o processo que a gente vai fazer. Pessoal, vou deixar os nossos contatos para você ligar. Manda um oi lá no WhatsApp e a gente te manda as informações. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 0 operadora 11 969657748 e tem um telefone do consultório que você pode ligar no horário comercial, 4327 4301. Eu vou deixar de novo também, pessoal, o site lá para você receber informações para ir ao Egito comigo em junho. O site é jornadas.tour.br. Se você preferir, entra lá na página no Facebook que chama-se Jornadas, lá também tem as informações sobre a viagem, curte lá. Eu vivo todos os dias colocando postagens, matérias que vão ajudar você a se entender melhor. Então, você precisa entender justamente isso. Você precisa entender como você se colocou na sua vida hoje. O que você tem na sua vida. Por que você está preso a essa vida que você não gosta. Quando você entender isso, você vai ter condições de sair. Mas é preciso entender. Porque se você só quiser um milagre, se você quiser só que o outro faça por você, vai ficar mais difícil. Agora, quando você entende e a gente trabalha de dentro para fora, né, com todas aquelas técnicas que eu tenho ao longo dessas 10 semanas, você vai perceber que você vai virar outra pessoa, você vai virar a pessoa que você deseja, você vai ficar encantado com a sua própria vida, porque você vai conseguir resultados. Com certeza você vai conseguir resultados. Então, pessoal, de novo, o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. Tem também o nosso telefone lá do consultório, 4327-4301. E o meu website, que é cristinalong.com.br. Lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Né? Se você estiver dirigindo e não puder anotar, lembra do nome Jornadas. Entra lá no Facebook, coloca Jornadas, é a minha página, e aí você vai me achar com certeza. Então, novamente, 969657748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Boa noite.